alunos e alunas, nós nos encontramos mais uma vez com a disciplina de didática. Vocês já me conhecem, meu nome é Soraya Tatiara e hoje nós iremos iniciar a unidade 4 da nossa disciplina, cujo tema é avaliação da aprendizagem, desafio na prática docente. E antes de nós adentrarmos aos slides mais especificamente, eu gostaria de enfatizar o motivo de ter colocado o desafio na prática pedagógica, porque na verdade a avaliação ela tem sido um instrumento fadigado, amordaçado, criticado, enfim, tem passado durante muitas décadas, por inúmeras críticas. Então, é um instrumento de grande desafio na prática pedagógica, na prática docente, para professores, para alunos, para coordenações de ensino, para toda a comunidade escolar, porque nós vamos ver nos slides a seguir. Então, estamos chegando na etapa final de nossa disciplina. Vejam que em nosso percurso formativo já conhecemos a história da didática, a como organizar um planejamento. Agora, vamos nos aprofundar sobre a avaliação da aprendizagem, suas concepções, finalidades e relevância. Por vezes, pouco compreendida e aplicada de maneira incorreta como forma de punição ao discente, como prova. Vamos compreendê-la e aprender os instrumentos avaliativos necessários para atender ao alunado. Vamos iniciar nossos estudos. Então, o que é uma aula? Nós já falamos do planejamento, nós já falamos dos diversos tipos de planejamento, já falamos do plano de aula, como ministrar uma aula, mas como é aula? O que era aula? Então, o que vocês consideram como aula? Ele é um espaço, a aula é um espaço onde se constrói o conhecimento com a participação de todos e todas, e onde se buscam respostas para os problemas do meio onde vivemos. Lá na unidade anterior, que nós vimos um exemplo de método, metodologia que seria a aula expositiva dialogada, é importante a gente entender que esse espaço de aula é que se estabelece as relações entre os docentes e seus alunos. E que essa busca de respostas e de possíveis soluções precisam estar bem organizadas dentro do planejamento do professor, mas dentro da consciência desse docente também. Por quê? Por que isso? Porque nós temos desafios do nosso cotidiano. Globalização econômica e cultural, o desenvolvimento da tecnologia, a comunicação e informática. E nós vivemos, nós que trabalhamos principalmente os jovens na sala de aula, nós vivemos um paradoxo. Não pode usar celular na sala de aula, para consulta, para eles ficar lá conversando, mas a gente precisa utilizar o celular para algumas atividades. Então, a tecnologia, todas essas ferramentas, esses instrumentos que nós temos, que nós podemos utilizar, eles convivem conosco e nós não podemos deixar de trabalhar com eles. Faz parte do nosso cotidiano de trabalho. A generalização das fontes de informação e do acesso a elas. Hoje, até alguns anos atrás, imagina, quem fala o que são fake news? E hoje, esse acesso às informações, muitas vezes deturpadas, muitas vezes passadas nas correntes do WhatsApp, mas não tem a sua veracidade comprovada. Então, a internet e todos esses outros exemplos que eu dei, eles fazem parte desse desafio e implica também no nosso trabalho docente. E nesse processo todo e com toda essa realidade, esse movimento
que eu relatei para vocês, como se pratica a avaliação, né? E quais são os processos envolvidos no ato de avaliar a aprendizagem. É importante a gente pensar nessas perguntas como realmente pontos que a gente precisa avaliar, né? Analisar, na verdade. Por quê? Porque a gente precisa sair do senso comum do que é a avaliação. Nós, enquanto sujeitos, hoje, estudantes, no caso, né, estudantes do curso de licenciatura, passamos muito tempo nos bancos escolares ou na internet, fazendo, no caso de vocês, um curso à distância. Então, vejam bem, como que vocês estão sendo avaliados? Como foi a sua relação com a avaliação quando vocês estavam na escola, lá no ensino fundamental, no ensino médio? Como era conturbada? Quais os processos eram envolvidos? Há uma crítica à avaliação, algumas bem pertinentes e que precisam ser realmente enfatizadas, discutidas, analisadas, e faz parte do debate salutar, né, sobre a parte pedagógica. Mas é importante a gente entender, para além disso, para além das críticas. Então, qual é o objetivo da avaliação na escola? Por que a gente avalia o aluno? Nas aulas anteriores, nós vimos que nós temos que organizar um plano com conteúdo, tem os objetivos. E por quê? Lembram por que eu falei que nós precisamos avaliar o objetivo do nosso aluno? Qual a pergunta que o professor deve fazer antes de avaliar? A serviço de quê e de quem está a sua avaliação e quem se beneficia dela? Vejam, nesse primeiro momento, nós não vamos adentrar nas especificidades da avaliação, mas o primeiro momento é para que a gente possa fazer uma análise crítica, uma análise aprofundada, na verdade, sobre o que é este instrumento, do que se trata esse instrumento. Porque normalmente há as críticas, as quais eu já mencionei, que é apenas um instrumento de controle e que seria incapaz de retratar a aprendizagem. Até porque médias não representam a aprendizagem final de um aluno. E há outras críticas, né, além dessas, é que a avaliação surge como uma comparação entre os sujeitos. Então, por isso que a pergunta, a serviço de quê e de quem está a sua avaliação e quem se beneficia dela? Então, você, futuro professor e futura professora, a quem se destina, a que serviço está a sua avaliação? Você vai utilizar essa avaliação como instrumento de controle dos seus alunos de ameaça? Se não se comportar, a prova vai acabar com vocês. E é isso que nós repetimos. Fizeram conosco e muitas vezes replicamos essa aprendizagem negativa quando nós estamos quando somos professores, né? Nós não estamos professores, nós somos professores. Por quê? Porque é algo que foi sustentado durante a nossa vida acadêmica e passa por todo o desde o ensino, da educação infantil até o ensino superior. Nós vivenciamos isso. Então, a aprender, nós temos aqui o desenvolvimento de competências, ele constitui aprender a conhecer, a conviver, a fazer e a ser. Então, a aprendizagem, ela constitui-se um processo contínuo e dinâmico e que se afirma, se constrói e se desconstrói. A aprendizagem não é algo estático. Eu, enquanto professor, tenho um conteúdo para ministrar e meu aluno precisa aprender tal coisa, acabou. E eu vou usar um seminário. Se ele não aprendeu com o seminário, é o problema dele. Então, a gente precisa entender também sobre a questão da aprendizagem, que é dinâmica, é contínua, é um processo. Então, quais são as novas perspectivas sobre a avaliação? Nós falamos das antigas formas de avaliar, mas a gente precisa entender
que é a avaliação como transformação, síntese, documentação, interpretação, análise, investigação, crítica, ação. A avaliação, ela é abrangente e ela corresponde, não é o final da sua aula. É comum eu já vi isso, ao final do meu conteúdo vocês serão avaliados. E aí alguns professores ainda dizem assim, ao final da minha aula vocês são avaliados, mas eu quero lembrá-los que vocês são avaliados em todo o processo, portanto, comportem-se. Então, você acaba repetindo o fardo tradicional associada a esse instrumento controlador que é a avaliação. Mas ela não é esse instrumento. Ela não é um controle. E é isso que precisa ser analisado pelos docentes, principalmente vocês, que são docentes novos, que estão iniciando a carreira, que estão começando com a vida acadêmica. E ainda que não fosse, é importante a gente estar, principalmente quanto educador, aberto a essas novas possibilidades, né? A novas ferramentas de aprendizagem também. Então, os objetivos precisamos estabelecer para que devem ser avaliados. Para quê? Por quê? Como, quando e quanto. Olha aí. A avaliação serve para quê? Quais são os princípios que norteiam as práticas pedagógicas para o processo de avaliação? A avaliação serve para quê? Para diagnosticar o conhecimento prévio do aluno, ter clareza dos seus propósitos estabelecidos e para que estes sejam úteis e significativos para o aluno. Por quê? Para que o professor adquira informações sobre o que o aluno aprendeu. Vejam, os objetivos que norteiam as práticas pedagógicas, elas vão, através de aplicação de estratégias que se adequam que se adequam aos objetivos que foram propostos. Então, precisamos diversificar as técnicas a fim de obterem resultados satisfatórios. Lembra no nosso slide que nós, da nossa unidade anterior, na unidade 3, que eu trouxe para vocês os exemplos de técnicas utilizadas em sala de aula, que de uma aula dialogada, expositiva dialogada, e seguindo para segundo instrumento, um exemplo de texto, para depois ter o terceiro instrumento, que era o seminário. Então, esses instrumentos todos estão a serviço, podem fazer parte dessa avaliação. Porque o aluno ele vai estar inserido, são muitas informações. Então, às vezes a gente ignora um pouco. Um texto, por exemplo, utiliza, eu vou usar esse texto apenas para um seminário. Aí eu vou usar esse texto apenas para os alunos fazerem uma síntese. E, na verdade, um único texto, ou um passeio, entre aspas, uma visita educativa em um determinado local, pode render inúmeras aulas e com várias disciplinas juntas, integradas. Então, utilizar métodos que sirvam para avaliar os aspectos quantitativos e técnicas que sirvam para avaliar os desempenhos qualitativos. A gente precisa entender, por exemplo, uma aula muito técnica, que precisa utilizar um laboratório. Aí, a gente precisa entender da seguinte forma: existe um checklist que precisa ser feito. A utilização de um laboratório, por exemplo, e precisa de um laboratório de física. O que precisa ser feito lá naquele laboratório da disciplina de física, né? O que precisa, o aluno tem que se portar naquele ambiente? Porque tem um propósito, mas não significa que é só aquilo. Tem um relatório, tem estudos que podem ser feitos. Então, a avaliação ela não é apenas uma prova com algumas questões.
Então, eu trouxe aqui para vocês, na definição de Malheiros, que há uma distinção entre testar, medir e avaliar, né? Do menos abrangente para o mais abrangente. Testar, verificar um desempenho através de situações previamente organizadas, chamadas de testes. Medir, descrever um fenômeno do ponto de vista quantitativo. E avaliar, interpretar os dados quantitativos e qualitativos para obter um parecer ou julgamento de valor, tendo por base padrões ou critérios. Então, a avaliação ela não vai em nada. Ela tem uma razão de existir. Ela existe porque você precisa, tem critérios e cognitivos, inclusive, daqueles alunos que precisam ser alcançados por uma determinada faixa etária, por exemplo. Então, a avaliação ela pode ser diagnóstica, formativa e somativa. A diagnóstica ela é realizada no início da unidade de ensino. Ela visa verificar o conhecimento prévio do aluno. Então, o ideal, você começou o ano letivo, o semestre letivo, ou começou um conteúdo novo, você precisa entender qual é o conhecimento prévio que aquele aluno tem. Né? Então, verificar se os alunos possuem conhecimentos e habilidades para iniciarem novas aprendizagens e as possíveis causas de dificuldades recorrentes na aprendizagem. Vejam que eu, na minha experiência, já passei por situações de que alunos, de professores relatando que alunos que entraram no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, ao ministrar determinado conteúdo que teria que ter referência com lá no ensino fundamental, este aluno, isso em disciplinas como português e matemática. O aluno diz assim, professor, eu não tive lá na escola onde eu estava, nós não tínhamos professores de português durante determinado período, né? E aí você tem um impacto disso. Então, se eu sou um professor de português do primeiro ano, eu vou iniciar o meu conteúdo fazendo uma revisão daquilo, do que ele teria que ter aprendido no ensino fundamental. E isso demanda tempo. E isso é importante. E isso eu só posso. Aí que vem o replanejamento da minha aula. Lembra como tudo está conectado? Vem o replanejamento. Porque eu vou conseguir dar uma aula melhor, ministrar uma aula melhor, com base no conhecimento prévio que eu já sei do meu aluno. Porque isso vai gerar novas aprendizagens nele. Você vai valorizar o conhecimento que ele tem, mesmo que seja pouco, mesmo que você ache, que considere que seja nenhum conhecimento. Mas a diagnóstica é imprescindível para se iniciar um novo conteúdo, iniciar uma aula, é importantíssimo. Formativa é realizada durante todo o decorrer do período letivo, que tem a sua função reguladora ou controladora, e verifica se os alunos estão atingindo os objetivos previstos e quais os resultados alcançados. Vejam que é importante a gente entender que a formativa ela precisa ser feita em todo o processo. Porque se eu percebo que meus alunos possuem determinada dificuldade e eu vou ajustando o meu conteúdo, a forma que o conteúdo eu vou precisar ministrar, mas a forma como eu vou ministrar essa turma, e eu não penso numa turma homogênea, porque a gente sabe que não existe uma sala de aula homogênea, é completamente heterogênea. Então, eu preciso ajustar essas aulas para alcançar o maior número possível de alunos. E é isso que faz o nosso trabalho ser espetacular, né? É justamente fazer eu digo espetacular, porque se eu faço isso em todo o percurso do aluno e dei todas as oportunidades, ao final eu não terei tantos problemas com aquele sujeito. E não só problemas apenas de aprendizagem, mas inclusive situações mesmo de aquele aluno dizer que o professor fez uma prova e acabou. Então, verificar se os alunos, o objetivo da formativa é verificar se os alunos estão atingindo os objetivos previstos e quais os resultados alcançados durante o desenvolvimento das atividades. E você pode utilizar inúmeras estratégias para fazer isso. Pode ser uma prova escrita? Pode. Pode ser um seminário? Pode. Pode ser um relatório? Pode ser o que for. Mas você entende
né? Você regula, você compreende onde é o marco regulatório desse sujeito. E somativa é geralmente realizada no final de um período letivo ou de uma unidade de ensino. A sua função é classificatória. Classifica os alunos de acordo com os níveis de aproveitamento, tendo em vista sua promoção de uma série para outra ou de um grau para outro. E a gente entende, depois desses... eu só quero voltar antes, a gente entende que a gente pode usar, dentro dessa avaliação toda, inúmeros instrumentos avaliativos, inclusive a autoavaliação do aluno. Tem professor que não é você chegar para qual a nota que você merece, eu mereço 10. E, tá bom, você merece 10. Não é isso. É você ouvir aquele sujeito, assim, de acordo com o que você fez durante o período X a X, como é que você avaliaria a sua situação atual? E esse processo de autoavaliação é para que o próprio sujeito, no caso o aluno, entenda onde que ele está no processo de aprendizagem dele. É que ele seja corresponsável, e ele é responsável, na verdade, não é nem corresponsável, ele é responsável também pelo seu próprio processo de aprendizagem. E aí a gente precisa ter uma clareza, que eu posso utilizar inúmeros instrumentos, mas eu preciso criar naquele aluno esse sentimento de autorresponsabilidade também. Posso utilizar um portfólio, diários, relatórios. Tem um filme muito interessante que eu indiquei nos outros materiais para vocês, que é um filme chamado Escritores da Liberdade, que a professora trabalha, ensina com alunos jovens e adultos em situações de vulnerabilidade social numa comunidade muito violenta. E aí ela utiliza diários para que esses alunos possam relatar, escrever, enfim. Eles estavam nesse processo de aprender a escrever, né? de relatar. Então, a partir daí, ela começou a fazer um trabalho, até mesmo porque eles haviam tido uma resistência com ela. Então, quem puder assistir Escritores da Liberdade, tem já nos catálogos aí da Netflix. É muito interessante. Mas há inúmeros outros instrumentos. Questões construídas pelo professor, questões construídas pelos alunos. Que tal intercalar uma atividade que o aluno fez, que ele sugeriu, aliás, com o que você sugeriu? É uma oportunidade de entender um pouco mais como é que funciona a cabeça dos alunos. E pode ser prova também. Então, porque a avaliação formativa e as suas práticas não se concretizam na realidade da escola. E aí nós voltamos para o que eu falei, né? É a descrença do pessoal ou do social, é a falta de saber fazer, é a ferramenta de punição. Veja, ela é reguladora ou controladora e ela é feita durante todo o processo. Lembra que eu falei para vocês que a avaliação ela não pode ser esse instrumento de controle? Então, por que é complicado fazer? Porque, de certa forma, isso traz ao professor certas demandas. É uma demanda de tempo mesmo. E nem sempre esse profissional ele tem apoio da escola para que faça isso, né? Então, às vezes é o que? A escola inventa nomes para as coisas. Não, nós temos a avaliação do bimestre, aí temos a nota 1, nota 2, nota 3, e às vezes o professor ele não tem possibilidades, ele não consegue ver possibilidades, porque a própria estrutura da escola é completamente densa, condensada, e não possibilita que o professor encontre outras estratégias. Então, há inúmeras possibilidades, e vocês, inclusive, alunos e alunas, né, futuros docentes, podem trazer isso também. Por que não se concretiza? Então, há uma infinidade de situações que podem ocorrer na escola para que esse tipo de situação se perpetue. Então, estamos finalizando a nossa aula e fizemos uma breve introdução e avaliação do modo a orientar para a prática docente.
E iremos aprofundar nossas leituras para conhecermos métodos e instrumentos avaliativos norteadores do processo didático-pedagógico. Seguimos em busca de estratégias para compor o nosso trabalho pedagógico, nosso trabalho na escola. E por isso enfatizo que esse processo de formação, ele está em processo, né? É uma palavra que eu utilizo muito porque nós somos sujeitos de aprendizagem, nós somos sujeitos que aprendemos também para além do que ensinamos, né? Então, espero que todo esse momento que nós passamos juntos tenha sido bem útil para vocês, porque para mim foi sensacional. Então, bom aprendizado e sigamos!